Olá, bom dia, tudo bem? A partir de agora com vocês, o professor Cleuber Castro, que sou eu próprio, ministrante de mais uma disciplina no curso de Serviços Jurídicos, que é a Teoria Geral do Processo. Verificando a relação dos alunos que constam da nossa disciplina no curso de Serviços Jurídicos, essa disciplina, Teoria Geral do Processo, está vinculada à matriz curricular do curso de Serviços Jurídicos. Muitos de vocês eu já os conheço do módulo passado, que foi o terceiro módulo que se encerrou agora no dia 15 e no dia 16 de outubro. E no mesmo dia 16 de outubro nós iniciamos o quarto e último módulo desse ano de 2018 com essa disciplina também fantástica, bem assim como a Teoria Geral do Estado, que é a Teoria Geral do Processo. São disciplinas jurígenas ou jurídicas por excelência, por definição. Conceitualmente, são disciplinas que se estudam tanto no curso de Direito, no bacharelado em Direito, quanto nos cursos de tecnólogos, que visam a formação de tecnólogos também em serviços jurídicos. Essa disciplina, professor Cleuber, ela é uma disciplina fundamental nos cursos de serviços jurídicos e no curso de Direito, perfeitamente. Uma das modalidades, um dos meios, um dos percursos, um iter, um caminho que nós temos para fazer valer os nossos direitos, os nossos deveres ou as nossas obrigações é a instrumentação judicial, quando nós acionamos o Poder Judiciário pela via de ação ou pela via de defesa. E essa via de ação ou via de defesa, ela se dá com a modalidade processual. Então, com a ideia, utilizando-se a expressão inglesa due of process, lá significa devido processo legal. Todo cidadão, toda cidadã, ou na perspectiva do direito ainda de modo mais amplo, toda pessoa, ao ser inquirida, ao sofrer uma ação, tanto de natureza civil quanto de natureza criminal ou em qualquer outra modalidade, ela tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Então, essas coisas, juiz natural, ampla defesa, devido contraditório, todos esses são temas, alguns, dos quais nós iremos estudar ao longo dessa disciplina. Então, na verdade, teoria geral do processo. O que é mesmo uma teoria geral do processo? É necessário, nesse primeiro encontro, nessa aula introdutória, que a gente já faça aqui um aparo nas arestas da nomenclatura da disciplina. Na verdade, em sendo uma teoria geral, é um pleonasmo, seria redundante, porque, na verdade, toda teoria ela é de cunho genérico, ela é de cunho geral. Então, o direito ele tem muito desses vícios do positivismo. O que seria o positivismo? Houve um momento ao longo da construção da ciência jurídica ou da evolução da ciência jurídica em que os juristas, os pensadores, os teóricos do direito gostariam e empreenderam um enorme esforço no sentido de alçar o direito à condição de ciência. Quer dizer, então até a segunda metade do século XIX, vários juristas, principalmente a escola publicista ou no campo do direito público alemão e italiano ou continental europeu, gostariam muito, empreenderam um enorme esforço no sentido de transformar, de se alcançar um reconhecimento do direito como ciência objetiva, como ciência exata. E em outros contextos, eu já disse em outras aulas também, que não há ciência pura. Então há um jurista alemão, Hans Kelsen, ele escreveu uma obra intitulada Teoria Pura do Direito. Ele queria dar e demonstrar uma pureza ao caráter científico do direito, que na verdade é uma ciência social aplicada. Então, na verdade, não existe ciência pura, seja ela qual for, e mormente ou especialmente no âmbito do direito. Na verdade, a teoria geral do processo, assim como outras disciplinas jurídicas, elas irão dialogar, sim, com outros campos dos saberes, com a história do direito, a história política, a história econômica, a economia política, a antropologia, a sociologia. E por que existe essa interface nessa disciplina que é a teoria geral do processo, com outras mais disciplinas jurídicas e com o direito e com outras disciplinas não jurídicas? Porque, na verdade, eu me lembro aqui agora de um filósofo do direito, com um cidadão nosso brasileiro, o professor Miguel Reale, um grande jurista, um grande teórico do direito, que foi professor e reitor na Universidade de São Paulo. Então, o conceito de direito na perspectiva realiana, ou do Miguel Reale, se assenta numa trilogia, num triunvirato, num tripé constitutivo conceitual.
O que é direito para o professor Miguel Reale? Ele se constitui o direito em fato, valor e norma. Então, até agora, professor, eu queria que você fizesse uma conexão. Por que você chegou no jurista ou no jus filósofo, que é o Miguel Reale? Para dizer o seguinte, o direito e a instrumentação processual não podem estar desvinculadas da factualidade ou dos fatos no dia a dia. Dizendo de outro modo, quando o juiz, quando o julgador, quando o legislador, quando o executor, quando o operador do direito, o jurista ou a jurista, for aplicar o direito, para cada caso terá um processo. E é exatamente no bojo dos autos do processo que se haverá de verificar os fatos, a narrativa dos fatos, o caso concreto em si, o mérito ou a matéria de direito e, por fim, o pedido. Então, o processo ele versa e trata exatamente ou essencialmente de três elementos constitutivos: o direito de ação, no contexto e no bojo do processo, as partes envolvidas no processo, que seriam as pessoas, e a própria ideia de jurisdição. Vamos tornar essas informações mais claras para vocês. Não há processos ou não há processo no singular sem sujeito de direitos. O que seria um sujeito de direitos? Pessoas, os objetos, eles não são sujeitos de direitos. Eles próprios são objetos de direito. Então vamos voltar mais um pouquinho ainda na teoria do direito que você começou a discorrer. O que seria pessoa, a ideia de pessoa, a categoria pessoa, o que significa pessoa para o direito? Juridicamente, pessoa para o direito é um pressuposto, anote isso aí, talvez essa vai ser uma das questões de prova. Pessoa para o direito é um pressuposto ou uma capacidade para o exercício de direitos e obrigações. Puxa vida, professor Kleuber, que legal, eu não sabia, porque eu tinha a impressão, eu tinha a conotação, a visão, o entendimento de que pessoa, para o direito, seria a mesma coisa, conceitualmente, de pessoa no âmbito, no campo das ciências naturais. Não, é diferente. Então, se você perguntar para um médico, para um naturalista, para um biólogo, o que é uma pessoa, ele vai te dizer, pessoa, perspectiva dessas ciências naturais, é uma estrutura físico-corpórea que tem cabeça, ou que possui cabeça, tronco e membros. Então, na visão, na perspectiva do direito, isso vai ser diferente, porque o jurista ele não estuda o mundo do ser, ele não estuda o mundo do dever ser, o mundo das normas. Então, normativamente, juridicamente, pessoa para o direito é um pressuposto, é uma capacidade para o exercício de direitos e obrigações. Tá, legal. Então quer dizer que não há processo, em regra, quando eu falo em regra de forma lato sensu, de forma ampla, não existe ação processual sem a figura das partes. E o que seriam as partes? As pessoas. Então você tem uma pessoa no polo ativo da ação, na relação processual, e outra pessoa que está no polo passivo, na ação ou na relação processual. Como assim? Vocês do direito falam muito tecnicamente. Vou tentar exemplificar de forma didática. Você está trafegando na avenida que passa aqui em frente à avenida, à Universidade Católica de Brasília. Coloquialmente ou popularmente conhecida como a Pistão Sul de Taguatinga. E você, ao parar na faixa de pedestre, ali há uma pessoa, um transeunte, que está sinalizando com a mão, pedindo ou indicando o sinal de pedido de passagem. Você dispara ou liga o pisca-alerta do seu carro e vem outra pessoa logo imediatamente atrás do seu carro e tem uma colisão, bate na traseira do seu carro. Essa pessoa te causou uma lesão, ela te causou um prejuízo, ela estava desatenta, incauta, desavisada ou com a atenção reduzida. Muito bem. Você, proprietária desse bem, que estava no seu livre e no devido exercício do seu direito como motorista, você tem a possibilidade subjetiva de mover uma ação contra essa pessoa. E por que possibilidade subjetiva? Porque aí você, e fulano, que foi aquele que causou o prejuízo no seu bem, no seu veículo, ou na sua moto, no seu veículo automotor, você tem a subjetividade para mover uma ação, um pedido, você vai provocar, ou falando de novo coloquialmente, você vai cutucar o poder judiciário, que é aquele que tem um monopólio
para dizer e interpretar o direito em última instância. Isso significa, então, do ponto de vista da teoria do direito e do direito constitucional e da teoria do direito como um todo, é princípio da inafastabilidade da jurisdição estatal. Talvez aí nos roteiros, em algumas aulas do sistema Saga, eu percebi o conteudista falando repetidas vezes em princípio da inafastabilidade. Mas, Cleuber, o que seria esse tal princípio da inafastabilidade? É exatamente o direito e a garantia constitucional que toda cidadã, que todo cidadão, que toda pessoa, aqui do ponto de vista conceitual para a teoria do processo, possui e ou tem o direito de mover a máquina do poder judiciário. Então aí nós temos três partes pelo menos, ou pelo menos três partes constitutivas, que estão umbilicalmente, inerentemente ligadas à existência dessa coisa, desse instrumento que se chama o processo. As partes que podem ser traduzidas como pessoas. Então, quem seria uma pessoa que estaria no polo ativo da ação de reparação de danos? No caso aqui do exemplo da colisão que houve envolvendo o seu veículo e o veículo de fulano, que bateu no seu carro lá na faixa de pedestre. De um lado, no polo ativo, você tem você própria, que seria a autora ou o autor do pedido da ação. O que você estaria pedindo nesse processo? A reparação do dano, do prejuízo que lhe foi causado, contra fulano que lhe causou esse prejuízo. Então, na verdade, quando eu falo de direito subjetivo que você possui, não significa dizer que o poder judiciário, que a jurisdição irá agir automaticamente. O juiz e o sistema judicial, a máquina do poder judiciário, ainda que o juiz passe por ali, ou a polícia, ou um membro do Ministério Público, ou um membro da Defensoria Pública, ou um advogado que presta serviços de forma social, ou uma ONG, ou um núcleo de prática jurídica, ninguém vai tomar ou influenciar na sua decisão, não vai tomar a iniciativa de mover a máquina do Poder Judiciário. Isso precisamente porque você tem um direito subjetivo. E o que é essa subjetividade? Você pode ou não mover a máquina do Poder Judiciário. Isso porque você, o proprietário do veículo, está numa relação pareada ou numa relação do tipo horizontal. Não há uma obediência envolvendo você e fulano que bateu no seu veículo automotor. Você tem, portanto, o direito subjetivo de mover uma ação. E onde, professor Cleuber, ou somente Cleuber, vai se dar a tramitação desse processo judicial? Claro, na esfera do Poder Judiciário, a partir da sua manifestação de vontade. Trata-se de um bem, de um patrimônio, de um objeto que está incorporado ao seu patrimônio, à sua propriedade, que é o seu veículo automotor, mas o Estado não pode te obrigar a mover a ação contra fulano que bateu no seu carro. Então eu fiz esse pequeno panorama, esse pequeno painel, para dizer que o processo judicial, ele se constitui, no mínimo, vou falar pela terceira vez, no mínimo numa relação constitutiva que envolve, quarta vez, no mínimo duas pessoas. Uma pessoa que está no polo ativo e outra pessoa que está no polo passivo. Na relação processual, você tem uma pessoa que está no polo ativo da ação, aquela que provoca o Poder Judiciário, aquela que requer, aquela que pede, e outra pessoa que está no polo passivo da relação processual. Então, eu expliquei até aqui para vocês a importância do que vem a ser didaticamente o processo na esfera judicial. Então, se lembram do início da minha fala? Teoria do processo, ela estuda essencialmente o quê? A ação, o direito de agir que cada pessoa, e pessoa para o direito, é um pressuposto ou uma capacidade para o exercício de direitos e de obrigações. Então, nós estamos falando do direito de ação. Isso, inclusive, é garantido constitucionalmente lá no artigo 5º, inciso 35. O que diz lá nesse princípio constitucional, nesse dispositivo constitucional? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é um direito e uma garantia fundamental. Ora, se nós estamos falando de pessoas até aqui que podem mover, que podem acionar, que podem buscar a chamada prestação jurisdicional, o socorro
no âmbito do Poder Judiciário para dirimir os seus problemas, os seus conflitos, as suas querelas, os seus embates, os seus queixumes, nós estamos falando da existência de uma jurisdição do tipo estatal. Nós temos várias jurisdições no Brasil, mas a principal, a finalística, a mais importante, em que inclusive a própria lei não poderá afastar esse direito das pessoas, que é o chamado direito de ação, em buscarem a prestação jurisdicional, ou seja, de mover uma ação judicial via processo. E aí, então, quando nós falamos de partes no contexto do processo, nós estamos falando de pessoas. E aí, para finalizar, mais uma vez, o conceito de pessoa. O que é pessoa para o direito? Um pressuposto e uma capacidade para o direito de agir, ou seja, para cumprir e para buscar os seus direitos e as suas obrigações. Professor Cleuber, então os objetos não são sujeitos de direito de forma alguma, somente são sujeitos de direitos as pessoas. E é muito importante o que eu estou dizendo aqui sobre partes processuais, porque pessoas, na lógica, na perspectiva do direito, não são apenas as pessoas da natureza, as pessoas físicas. Por exemplo, aqui nos estúdios, tenho eu, que sou uma pessoa física, e os nossos colegas aqui do suporte, a Liliane e Pedro, são pessoas físicas. Vocês, alunas e alunos, são pessoas físicas. Então, genericamente, o conceito de pessoa se desdobra em pessoas físicas e agora em pessoas jurídicas. Qual outra pessoa onde nós estamos aqui nesse ambiente? Nos estúdios da Universidade Católica de Brasília. A Universidade Católica de Brasília é também uma pessoa. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Todos nós aqui, eu e os colegas do suporte, bem assim como vocês, alunas e alunos, nós somos detentores de direitos e de obrigações? Perfeitamente, porque somos pessoas. A Universidade Católica de Brasília, ela é detentora de direitos e de obrigações? Do mesmo modo, perfeitamente. Ou seja, ela não é uma pessoa física, mas a Universidade Católica de Brasília é uma pessoa jurídica. Então, na verdade, o que eu quis nesse primeiro dia de aula, demarcar e apontar para vocês com relação à importância do processo. No processo sempre haverá de existir, em regra, a figura das partes. O que são partes? Essencialmente são as pessoas. Agora, outro detalhe, além das partes, existe a chamada jurisdição. O que seria a jurisdição? É aquele juiz, é aquela autoridade na esfera do Poder Judiciário que está incumbida, constitucional e legalmente para afirmar e para dizer o direito. Então, o triunvirato, o tripé constitutivo, para a compreensão, o entendimento do que vem a ser o processo, a jurisdição, o direito de ação, o direito que está em voga, que está posto, que está sendo questionado, as partes que estão envolvidas na demanda, na questão judicial e, por fim, a jurisdição. Vamos exemplificar aqui agora com o que vem a ser a jurisdição. O Distrito Federal é uma unidade da federação. Então, aqui nós temos um Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, pela lei de organização judiciária, do ponto de vista processual, o Distrito Federal está dividido em circunscrições judiciárias. Cara, o que seria isso, então, a jurisdição? Existe um fórum competente para dirimir os conflitos entre as partes, entre as pessoas, aqui em Taguatinga, aqui em Brasília, ou lá em Samambaia, ou em Braslândia, ou no Gama, ou no Recanto das Emas. Logo ali do outro lado da divisa do Distrito Federal com o estado de Goiás. Ali inicia-se outra jurisdição. Então existe um Tribunal de Justiça do estado de Goiás, perfeitamente, que vai subdividir esse Tribunal de Justiça a partir de uma lei de organização judiciária também do estado de Goiás em comarcas. Cada comarca pode ser entendida como sendo uma jurisdição. E assim vai ser no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Rondônia. Sim, todo o território nacional ele está dividido em jurisdições. Então existe uma jurisdição no âmbito da justiça comum, uma jurisdição no âmbito da justiça federal, uma jurisdição no âmbito da jurisdição federal da justiça do trabalho, no âmbito da justiça federal eleitoral, no âmbito da justiça federal militar. Essas três últimas são ramos especializados, justiça do trabalho, justiça eleitoral
e justiça militar, e uma justiça comum, tanto na esfera dos Estados-membros da Federação, conhecida no Distrito Federal como circunscrições judiciárias, e no âmbito da Justiça Federal, em subseções e seções judiciárias. Essa parte divisional, de divisão de competências judiciais e ou jurisdicionais, eu não gostaria que vocês se preocupassem tanto com ela nessa aula introdutória, nesse nosso primeiro encontro, porque isso ao longo das aulas, na medida que a gente for avançando com os conteúdos, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco mais o sistema judicial, o escalamento, a organização do Poder Judiciário e os órgãos do Poder Judiciário, quando nós estivermos estudando as disposições gerais sobre o Poder Judiciário, que está previsto inicialmente lá no artigo 92 da Constituição Federal. Então, galera, minha aluna, meu aluno, ficou claro para vocês o que vem a ser uma teoria do processo. A teoria do processo, ela estuda o quê? As partes constitutivas, os desdobramentos que estão envoltos na grande ideia do processo. E o processo, ele não é um fim em si mesmo. O processo é um instrumento, ele é um meio para que as pessoas adquiram, reclamem, alcancem os seus direitos e as suas obrigações. Ponto final, abrindo um parágrafo que já a gente está se despedindo, eu gostaria de dizer para vocês que as nossas aulas, e comumente os estudiosos da teoria do processo aqui no Brasil, insistem demasiadamente em conferir muita importância ao processo no âmbito do Poder Judiciário. E por isso mesmo, a maior parte da minha fala durante a aula foi falando sobre o processo judicial. Mas, professor Cleuber, existiria também o processo administrativo? Sim, aí nós temos estudiosos como Eli Lopes Meireles, por exemplo, que é um clássico aqui no Brasil, estuda a sobremaneira o processo administrativo. Nós temos Marcelo Alexandrino, que também estuda nos últimos tempos, é um doutrinador recente, moderno, contemporâneo, que estuda demasiadamente também o processo na instância, na esfera administrativa. Nós temos também o processo legislativo. Professor Nelson Rodrigues de Souza Sampaio, professor Sérgio Valadão, são expertos, são grandes estudiosos sobre temas de processo legislativo. Mas, sobremaneira, de maneira geral, os estudiosos se concentram sobre o estudo do processo na esfera judicial, que aí também se divide em processo civil e em processo criminal. Eu ia falando também de dois grandes doutrinadores, que são grandes estudiosos da teoria do processo no Brasil, a professora Ada Pellegrini Grinover e o jurista Cândido Dinamarco Sintra. Se você pegar o livro dele, que é um livro não tão extenso, você vai ver que o foco, a essência do livro da professora Ada Pellegrini Grinover e do Cândido Dinamarco se dá essencialmente para o estudo no âmbito do Poder Judiciário. Mas esses temas nós vamos aprofundando ao longo da disciplina, e aí eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco nessa aula inaugural, e eu fiz uma inversão, na verdade. Ao chegar e me apresentar para vocês, eu já me senti um pouco seguro, porque a maioria de vocês, seguro no sentido de que eu já conheço a maioria de vocês verificando pela lista dos matriculados lá na disciplina Teoria Geral do Processo. 90% de vocês, a grande maioria, estiveram comigo no módulo passado cursando Teoria Geral do Estado. Então, para quem não me conhece, é só acessar lá no link na nossa sala virtual. Nós temos um chamado lá Comunicação, e eu criei um fórumzinho com o nome professor Cleuber Castro. Me apresento lá para vocês, dizendo que sou graduado em Direito e em Ciências Sociais com habilitação em História e Filosofia, tenho mestrado e doutorado também, e eventualmente, se você quiser consultar, saber mais um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e profissional, você pode acessar também o meu currículo online, que está à disposição de todos vocês. Então, fica aqui a minha sugestão de estudos. O primeiro ponto de partida para se estudar a disciplina é o conhecimento do plano de ensino, que já está à disposição de vocês, faltando alguns acréscimos, é claro, mas a principal trilha de trabalhos que consta no anexo 1 do plano de ensino já está atualizada com todas as datas, inclusive a primeira data-chave, não que as outras não sejam importantes.
esse primeiro encontro, essa primeira videoaula que se deu nessa data, segunda-feira de 22/10, e nós teremos outras aulas online também, para a gente aprofundar o nosso conteúdo no dia 7 de outubro e no dia no dia 7 de novembro, o nosso segundo encontro, e o nosso terceiro e último encontro virtual é no dia 19 de novembro, ok? Esses são os nossos 3 primeiros encontros, e a dica mais uma vez, um repeteco, leiam atentamente o plano de ensino, e a dica nevrálgica, a fundamental dica que a gente tem aqui, ó, no ensino, na modalidade do ensino à distância, o mais importante, a principal figura, não é o professor, mas a aluna a aluna e o aluno. Então, estudem, levantem os seus questionamentos, as suas dúvidas, você vai escrevendo ali na umbrella da apostila ou nos seus apontamentos, e depois você lança a sua dúvida lá no fórum de dúvidas que eu irei entrar em contato, passando ou dando a devolutiva ou o feedback para cada um de vocês. Galera, boa semana, bons estudos a vocês, todos e todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa disciplina. É um prazer enorme trabalhar mais uma vez com vocês essa disciplina com um viés jurídico, que é a teoria geral do processo. Grande abraço, valeu mesmo, muito obrigado por tudo, viu? Tchau, tchau.